O câncer coloretal tem merecido atenção redobrada, tanto para o diagnóstico precoce quanto para o tratamento adequado. A boa notícia é que mesmo em casos mais avançados, com metástases, há chance inclusive de cura em determinados casos, em função dos avanços da medicina. Vamos acompanhar. O que nós temos presenciado é um aumento paulatino da incidência deste câncer. Era um câncer que era relativamente incomum no passado e, infelizmente, está se tornando um dos tumores de maior incidência na nossa população, particularmente nos estados do sul e do sudeste do Brasil. O câncer coloretal acomete homens e mulheres. Cerca de 40 mil brasileiros devem ser afetados no ano pela doença. Certamente está havendo um incremento na incidência do câncer coloretal no nosso país. Se nós compararmos as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer no ano de 2000 versus 2012, certamente, no mínimo, ela dobrou. E, no momento, ele é o terceiro câncer mais frequente em homens e o terceiro câncer mais frequente em mulheres. A tendência deste câncer no país é de crescimento, daí a importância de estarmos mais atentos. Nos Estados Unidos, que é um país que já teve esta transição epidemiológica há mais tempo, nós temos hoje um número ao redor de 150 mil casos por ano de câncer de colo e reto. Se nós fizermos uma extrapolação da população e considerarmos que nós temos entre 30 e 40 mil casos por ano no Brasil atualmente, nós devemos esperar um número muito maior, quase o dobro da incidência atual nas próximas décadas. É um tumor que geralmente acontece em pacientes com 60, 70 anos de idade, mas eles podem eventualmente ocorrer em idades mais anteriores a 50 anos, às vezes associado a riscos genéticos. Aliás, quem tem casos na família de câncer coloretal em pessoas com menos de 50 anos de idade deve discutir com o médico a necessidade de um programa de prevenção. Câncer coloretal abrange tumores que acometem um segmento do intestino grosso, o cólon, e o reto. O cólon é um órgão tubular na porção final do tubo digestivo. A função dele é a de continuar o processo de digestão. Recebe o alimento já digerido, absorve a água, alguns nutrientes, cria e excreta as fezes. O reto mede cerca de 15 centímetros de comprimento e divide-se em 3 partes. A porção superior média fica após o cólon e a porção inferior vai até o ânus. O ânus é formado por um anel muscular que funciona como um esfíncter e exerce controle sobre a evacuação, saída das fezes. As causas do câncer coloretal não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que diferentes fatores podem exercer influência para o desenvolvimento da doença. Existem múltiplos fatores que estão associados com o desenvolvimento do câncer coloretal, mas os mais importantes certamente são aqueles de exposição a substâncias no meio ambiente. Então, alterações do estilo de dieta, mudança nos hábitos de atividade física e exposição a produtos poluentes provavelmente têm uma implicação muito significativa neste aumento da incidência. Em aproximadamente 25% dos casos existe uma base genética e a doença tem íntima relação com os chamados pólipos. Então é uma doença que está associada a pólipos presentes no cólon. O pólipo ele é como se fosse uma pequena verruga que nasce na superfície interna do intestino e ele, com vários anos, ele pode se desenvolver em câncer. Ele é uma lesão inicialmente benigna. Importante sabermos que nem todo pólipo vai evoluir para um câncer. Vale vermos um esclarecimento. É verdade, a maioria dos pólipos não evolui para câncer. O problema é que quase todo câncer de colo reto começou num pólipo. Então, por isso é que você trata e remove os pólipos todos, porque você não sabe quais se tornarão câncer. Nós temos algumas dicas, né? Por exemplo, os pólipos maiores têm um risco maior de desenvolver tumor. Parece óbvio, mas realmente acaba sendo realidade. Não há apenas um único tipo de pólipo. Daí a importância da detecção precoce. Eu tenho pólipos chamados pólipos hiperplásicos e esses pólipos eles não vão desenvolver tumor. Agora, geralmente eu tenho pólipos ou tipo tubulares ou tipo vilosos ou associação dos dois. Esses pólipos eles têm uma tendência a se tornar
o tumor em um tempo variável em torno de 20 a 30 anos. Por isso que é importante a detecção precoce do pólipo, porque se eu retiro ele na colonoscopia, eu previno o tumor. Na opinião, portanto, dos especialistas, melhor um pólipo fora do organismo do que aguardar e acompanhar sua evolução. Em algumas situações onde eu tenho uma predisposição genética ou familiar, como ocorre nos pacientes com idade mais inicial, eu posso ter um tempo bem mais curto. E eu posso ter pacientes que desenvolvem entre o pólipo e o tumor algo em torno de 6 meses a 1 ano, em situações mais exageradas. Vale lembrar ainda que pessoas com doença inflamatória intestinal, como a retocolite ulcerativa ou com a doença de Crohn, inflamação crônica que pode atingir todo o aparelho digestivo, têm maior risco de câncer coloretal. É muito importante que saibamos identificar alguns sinais ou sintomas que possam servir de alerta para buscarmos auxílio médico. Frequentíssimo pacientes nos procurarem com sangramento nas fezes, tendo sido tratados e pensando que tem hemorroidas. Então, sangramento nas fezes é um dado importante que deve levar a procurar. Da mesma forma, cólicas abdominais, dores para evacuar, alteração no modelo de funcionamento intestinal. Quem tem um intestino que funciona regularmente e de repente ele passa a prender, pode ser um dado significando o desenvolvimento de um câncer coloretal. E certamente a presença de alterações na região perianal. Quando você vai fazer a sua higiene, se você notar alguma induração, alguma secreção anômala, ou mesmo alguma tumoração, algum caroço, você deve imediatamente procurar um especialista. Como é muito comum as pessoas retardarem a busca ao médico, vamos reforçar o alerta sobre sintomas que pelo menos devem nos fazer suspeitar de câncer coloretal e aí procurar o médico para uma avaliação mais criteriosa. Atenção em relação à dor e às fezes. Observe. Dores abdominais persistentes. Todo mundo pode ter uma cólica abdominal, mas quando isso se torna mais persistente, contínuo e não melhora, deve levar a uma avaliação médica. Fezes que se afinam. É muito comum que o paciente venha e diga, nossa, o calibre das fezes foi ficando pequeno. Existe um termo médico que é fezes em lápis, né? Fica fininho. Claro que isso também pode acontecer ocasionalmente, mas se for algo persistente, também deve levar a uma suspeita. Lembre-se também, sangramento nas fezes não é só sinal de hemorroida, pode ser o caso de um câncer coloretal. Quero só alertar um detalhe, existe um tumor que corresponde a mais ou menos 1/3 dos tumores no cólon inteiro, que estão localizados na parte final do intestino, que a gente chama de reto. Então, no reto, os pacientes eles podem ter uma sensação diferente, que é uma sensação de que parece que eles não esvaziam o reto quando vão no banheiro para evacuar. Ou então, eles têm essa sensação mais frequente. A gente chama isso de push-tenesmo, ou então mesmo sangramento. Outro fator a ser observado na suspeita de câncer coloretal é um quadro de anemia. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que no país, como existem vários outros fatores que podem levar à anemia, não é todo paciente que tem anemia que tem um tumor de cólon. Ele entra dentro do diferencial. Isso é, se eu não tenho uma causa evidente para esse tipo de situação, dentre das possibilidades, tem que se pensar na possibilidade de eu ter um pólipo ou mesmo algum processo que pode estar associado a uma transformação para câncer. Então, anote queixas frequentes que merecem investigação para câncer coloretal. Pessoas com mais de 50 anos com anemia, sem origem determinada. Mudança no hábito intestinal, diarreia ou prisão de ventre. Desconforto abdominal com gases ou cólicas, sangramento nas fezes, sangramento anal, sensação de que o intestino não se esvaziou após a evacuação. Pode ainda ocorrer perda de peso sem razão aparente, cansaço, fezes pastosas de cor escura, náuseas, vômitos, etc. Diante desse tipo de sintoma, procure a avaliação médica. É a melhor maneira de cuidar da sua saúde. O diagnóstico do câncer coloretal envolve alguns procedimentos.
Para um primeiro levantamento mais amplo, recomenda-se o teste do sangue oculto nas fezes. Quando você faz o teste de sangue oculto nas fezes, você determina se há presença de sangue. Então, há um preparo que o indivíduo tem que fazer antes do teste, ele precisa ter uma dieta especial para não haver contaminação. Existem diversos tipos de kits que são utilizados para essa determinação, alguns são mais sofisticados, outros menos, mas a ideia é a mesma, é determinar se há algum tipo de sangramento no trato gastrointestinal. Se houver um sangramento, o indivíduo precisa fazer uma colonoscopia para examinar o trato gastrointestinal baixo, ou seja, o cólon e o reto, e neste caso se faz a detecção de pólipos, é o que se espera, ou mesmo de tumores na sua fase mais inicial, possibilitando uma cura mais simples do paciente. Há outros exames que o médico pode solicitar, porém, os mais comuns são exame do sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. A colonoscopia é feita com o paciente sedado. É realizado por um aparelho de fibra óptica longo e flexível introduzido através do ânus. Permite a visualização completa do cólon e do reto por meio de uma câmera que projeta imagens para um computador. O equipamento também permite a inserção de outros instrumentos, inclusive para a remoção de possíveis pólipos. Só para vocês terem ideia, esse teste em termos de retirada e prevenção de câncer é 15 vezes mais eficaz do que a mamografia. No processo diagnóstico, também devemos mencionar a importância da realização de uma biópsia, exame de fragmento de tecido retirado da lesão suspeita. O diagnóstico de um câncer só existe, na sua imensa maioria das vezes, a partir de uma realização de uma biópsia que o caracterizará no microscópio. Então, antes, a pessoa pode ter um exame sugestivo, uma fotografia sugestiva, mas o médico e o paciente não devem se satisfazer só com isso. É muito importante que seja realizada uma biópsia, porque essa biópsia não só trará segurança para o cirurgião, como trará segurança para o oncologista clínico, para ter certeza que ele está fazendo o tratamento adequado. Agora vamos ver um pouco mais sobre as abordagens para o tratamento do câncer coloretal. Felizmente, há grandes avanços neste segmento. Para nossa sorte, a evolução do tratamento do câncer coloretal tem sido muito forte, muito rápida. Hoje, o câncer coloretal é um câncer altamente tratável e altamente curável. Mesmo para aqueles casos em que já há presença de metástase, em que as células do tumor viajaram do seu local original e se instalaram em órgãos como o pulmão e o fígado, se as lesões não forem extensas e o número de lesões forem relativamente limitados, existe a expectativa de que o tratamento possa ser curativo. Óbvio que não se cura todo mundo com esta doença, mas hoje se cura muito mais do que se curava 10 anos atrás. O tratamento do indivíduo com câncer coloretal pode envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia, anticorpos monoclonais. E, sem dúvida, o tratamento é realizado por uma equipe multidisciplinar que pode envolver diversos profissionais, dentre eles oncologista, cirurgião, radioterapeuta, nutricionista, além de enfermeiros e psicólogos. E do raciocínio, da experiência desses 3 indivíduos associados ao clínico cardiologista, oncológico, etc., vão determinar o melhor tratamento. Mas a cirurgia tem um papel fundamental na cura do câncer coloretal. Contudo, muitas vezes, ela não será a primeira linha de tratamento. Nós faremos primeiro um tratamento preparador para depois realizarmos a operação. A escolha do tratamento adequado requer-se fazer o estadiamento, ou seja, verificar a quantidade de doença que o paciente apresenta e a localização da mesma. Então, nós temos 4 estadiamentos em tumor de cólon, sendo que do primeiro ao terceiro nós temos doença localizada e nesses pacientes o tratamento cirúrgico ele é o tratamento não só curativo, como ele é o tratamento em que acaba confirmando o grau de evolução local do tumor. No estadiamento 4, que é o último, estão os pacientes que se apresentam com doença metastática, que em geral somam cerca de 20% dos pacientes, quando o câncer já se espalhou para outras regiões do organismo fora do tumor primário. A gente costuma dizer que um número
bem genérico de todos os pacientes que foram diagnosticados com câncer de cólon. Metade desse grupo todo vai apresentar metástase ao diagnóstico ou vai desenvolver metástase durante a vida, durante o tempo de acompanhamento. Felizmente, com os avanços na medicina, mesmo os casos metastáticos, os casos avançados, têm tratamento. Aliás, tratamento cada dia mais possível de ser individualizado. Existem pacientes que podem ser curados nessa situação ainda. Então, é talvez um dos poucos tumores sólidos e do trato gastrointestinal que podem ser curados com doença metastática. Vamos entender um pouco mais como se dá essa evolução no tratamento do câncer coloretal. Existem marcadores biológicos de risco, existem marcadores biológicos preditivos do tratamento e todos eles têm o seu papel no tratamento do câncer coloretal. O que está mais avançado nesse momento é a determinação de certos fatores moleculares que nos ajudam a selecionar tratamentos para o paciente. Um dos marcadores biomoleculares refere-se a uma molécula denominada Carras. O Carras é uma proteína que está dentro da célula tumoral, assim como na célula normal, e que faz parte de um sistema de comunicação que a célula usa para comunicar o meio externo dela com o núcleo, e que, portanto, no núcleo é onde a célula tem o seu material genético e que, ao ser estimulado, ele executa alguma função dentro da célula. Portanto, essas vias de comunicação a célula normalmente usa para se organizar e trabalhar conjuntamente com outras. A depender da condição dessa proteína, a escolha do tratamento poderá ser mais personalizada para o paciente. Bom, no tumor, esta especificamente proteína chamada Carras pode estar funcionando normalmente ou estar doente. Quando ela funciona normalmente, que é 60% desses pacientes, eu posso bloquear a via de comunicação da superfície da célula até o núcleo, porque essa via está intacta, funciona bem, e ao bloquear eu tenho um efeito terapêutico. Quando essa proteína ela está doente, a via funciona de maneira anormal e independente da superfície. Portanto, não adianta eu bloquear a superfície, que eu não tenho ação antitumoral eficaz. Se eu pudesse amarrar essa questão, eu diria que os biomarcadores são importantíssimos hoje em dia. Se nós tomarmos como exemplo só o Carras, eu diria que ele pode ser o indicador de uma determinada droga ou o contraindicador do uso dessa droga. Então, em casos de marcador Carras selvagem, por exemplo, medicamentos monoclonais como o cetuximab podem dar bons resultados. A terapia de conversão, ela tem este nome porque é trazer um paciente que tem uma doença metastática avançada numa situação onde eu posso operar e retirar as lesões metastáticas existentes. Portanto, convertê-lo de uma doença teoricamente incurável numa doença potencialmente curável. A combinação de drogas também tem auxiliado o tratamento de quadros avançados, inclusive com lesões hepáticas. No que tange ao câncer coloretal metastático, em função do grande desenvolvimento das drogas atualmente, a utilização de Carras, a utilização de anticorpos monoclonais, que estão trazendo respostas maravilhosas no que tange à redução de tumores e de suas metástases, mesmo na vigência de metástases, ou seja, quando o tumor não está mais restrito ao intestino e já tem células crescendo no fígado, eventualmente no pulmão, um percentual que pode atingir certamente mais de 50% dos doentes, dependendo do grupo, do estadiamento em que esse doente se encontra, são tratados para fins curativos. Isso é muito importante, fortalecer a ideia de que há esperança para essa população real, não de milagre, realmente dado estatístico que corrobora este tratamento.
As combinações de drogas e tratamento devem ser avaliadas com critério rigoroso pela equipe médica, pois na ponta a meta é curar ou controlar a doença e ajudar a promover qualidade de vida para cada indivíduo que apresentar câncer coloretal. Certamente a ideia da individualização da terapia, ou se você preferir, o tratamento individualizado, é uma realidade. E no futuro nós não estaremos tratando o câncer coloretal, nós vamos tratar o câncer do senhor José, que se apresenta com um genótipo, ou seja, com características moleculares muito específicas, e o tratamento vai ser desenhado para ele. Diferente do que é feito hoje, quando a maior parte dos pacientes é tratado de maneira similar. Lembrar sempre que o paciente com câncer requer também um apoio da família, dos amigos, das pessoas do seu convívio. Afinal, não é fácil enfrentar do impacto do diagnóstico ao processo de tratamento da doença. Como tudo, a gente costuma dizer que não se trata um câncer, a gente trata uma pessoa. E essa pessoa, esse ser humano, esse paciente, ele está envolvido numa situação familiar, de trabalho, social, econômica, e tudo isso interfere no bem-estar. O tratamento, ele é só parte dessa história. Então, eu costumo dizer que um dos segredos do tratamento oncológico é a gente também ver o paciente nesse contexto cada vez mais amplo. E claro, quanto mais informações você leva em consideração para definir o seu tratamento, maior chance de sucesso a gente tem. Fundamental também termos clareza sobre a importância de adotarmos medidas preventivas. Prevenção primária. Prevenção primária é quando você muda o risco de desenvolvimento da doença. No caso do câncer coloretal, isto é possível. O que é necessário? Uma dieta rica em frutas e verduras desde muito cedo, não abusar do uso de carne e gordura animal e ter uma atividade física regular. Isso ajuda a evitar a formação do tumor. Vale reforçar as dicas para um estilo de vida saudável que ajuda a prevenir o câncer coloretal. Praticar exercícios físicos de forma regular. Não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas. Evite alimentos defumados, enlatados ou embutidos. Prefira frutas, verduras e legumes. Não exagere em carne e gordura animal. A adoção de fibras na alimentação diária também ajuda. E temos ainda a prevenção secundária. A prevenção secundária é a detecção precoce de um tumor numa fase ainda muito inicial, quando ele é mais facilmente curável. Existem poucos cânceres onde existe prevenção secundária com benefício comprovado, e um deles é o câncer coloretal. O ideal é fazer o diagnóstico precoce. Se a detecção for um pólipo, como vimos, é possível já retirá-lo antes que ele se transforme em câncer. Daí a importância de conhecermos os sintomas que podem levar à suspeita de um câncer coloretal, pois assim poderemos buscar ajuda médica logo no início, o que aumenta a chance de cura. E claro, ficar atento aos momentos adequados para fazermos exames preventivos. Vamos ver mais uma orientação. A regra de livro para a situação é: todo indivíduo com 50 anos de idade ou mais deve fazer pelo menos uma colonoscopia. Se a colonoscopia é normal e não tem história familiar de tumor de cólon, ele até pode vir a repetir esse estudo depois de 10 anos. Em pacientes que já têm uma história familiar, pode-se repetir o exame em 5 anos. Se o paciente tem pólipo e esses pólipos foram retirados, podem repetir esse exame em até 3 anos. Em pacientes que têm um familiar, seja pai, mãe ou irmão, que tem um tumor de cólon, geralmente se recomenda que os familiares diretamente relacionados façam uma colonoscopia com idade até 10 anos abaixo da idade do diagnóstico do paciente, desde que essa idade seja inferior a 50 anos. Se ele já tem mais de 50 anos e não fez, está aí o momento para fazer. Neste momento, também vale ainda observarmos um outro alerta de especialista. Neste caso, sobre a adoção do exame de sangue oculto nas fezes para a primeira triagem do câncer coloretal. Eu gostaria talvez de ressaltar que há uma discussão muito grande neste momento de avaliar se seria o momento de se recomendar
a ser esse tipo de exame de forma rotineira, mesmo em serviços de saúde pública. A ideia sendo de que é um exame, no caso o teste de sangue oculto nas fezes, relativamente barato, e o retorno é muito importante. No Brasil, estamos vivendo por mais tempo. A longevidade é uma dádiva, mas também aumenta a incidência de doenças como o câncer de colo retal. Felizmente, o câncer coloretal é um dos tumores gastrointestinais mais curáveis. Vivemos um momento especial em que é possível obter conhecimento sobre prevenção, fazer o diagnóstico precoce e tratar cada dia mais de forma individualizada e eficaz. E assim, ampliar a possibilidade de vivermos por mais tempo com qualidade de vida.